Mencionar temas como questões éticas, governança, vários elementos que são preocupantes, passam a ser mais discutidos de forma com maior propriedade, né. Sim. Mas eu acredito também que é a própria curva, né, da inovação, das novas tecnologias, passa Uhum. por esse ciclo, né, até ganhar Ah, sempre. menos um pequeno grau de maturidade para uso em escala. É. Outro tema que eu gostei também foi que, toda tecnologia de vanguarda, ela tem sempre 2 cenários: o cenário positivo, que traz melhoria em produtividade e valor para a sociedade, e o negativo, que é o uso contra a sociedade, por exemplo. Aí temos a energia nuclear, temos a própria internet, o problema da cibersegurança, então sempre vamos ter que conviver com múltiplos mundos. Já são 7h32, vamos dar uns 5 minutos? Claro, claro. Perfeito. Ah, no mundo virtual, 5 minutos é uma eternidade. É. Uhum. Show. Eu já comuniquei, quem me procurou, já comuniquei. Para o nosso time também, interno da DC também, a gente já estão sabendo também. Deixa eu Voltou um time aqui.
Bom, boa noite a todos. Acho que é um prazer estar aqui mais uma vez no PMSP Talks, né? PMI de São Paulo. No final do ano passado eu tinha oportunidade também de participar. E aí, como o Marcelo comentou, a PMI São Paulo está apoiando a 21ª edição do PM Case Day. Esse ano está bem legal, bem interessante. Eu queria só passar um vídeo de uns 2 minutinhos, né? Que ilustrar um pouquinho do evento para vocês. Rapidinho. Werther, se quiser, eu passo aqui, que eu já emendo Não, no início da conversa. não, eu já estou aqui para deixar. Eu passo aqui que Beleza. eu já. Sumiu, cadê ele? Esse ano está com a programação muito legal. Depois, no final, a gente pode voltar a falar um pouquinho mais do evento. Mas agora vamos no nosso PMI de São Paulo Talks. Rafael, o palco é seu agora. Depois eu entro aí Obrigado, para Werther. Obrigado, Werther. Obrigado, bate-bola aí. Marcelo. Boa noite a todos. Eu sou o Rafael. Deixa eu compartilhar aqui a nossa conversa. Marcelo, eu preciso que você me habilite. Está desabilitado para compartilhar. Agora foi, vamos lá. Quando estiver aparecendo, se puder me avisar. Já está ok. Pode Tá seguir. ok? Obrigado, Werther. Gente, boa noite, sejam bem-vindos. O objetivo hoje é a gente ter esse bate-papo informal sobre o novo PMO, o que se espera do PMO da atualidade, com essa diversidade de frameworks, de novas práticas que vem surgindo nesse novo mundo, né? Nesse mundo ágil, nesse mundo mais com um volume grande de transformações. Então, é uma conversa, como uma boa prática de gerenciamento de projetos. A gente vai alinhar as expectativas aqui antes de começar. A gente não vai apresentar nenhuma nova metodologia, nenhuma bala de prata que resolva todos os problemas dos PMOs atuais, né? Mas sim algumas reflexões para a gente conversar, aproveitar o expertise do Werther nesse debate, para a gente ver para onde está indo, qual o caminho que os PMOs estão tomando, se eles ainda vão existir ou não, ou se a gente vai acabar com os PMOs. É uma discussão aí dentro desse contexto, e a ideia aqui qual é? A nossa agenda hoje é fazer um breve histórico, breve é breve mesmo, sobre a atuação dos PMOs,
as transformações que vem passando no mundo e o impacto que isso gera no gerenciamento de projetos e na gestão dos diversos gerenciamentos, né, no próprio PMO, as mudanças na atuação do escritório e como é que deve ser o papel do PMO dentro desse cenário. Depois dessa breve apresentação, a gente vai abrir para perguntas, para debates, para a gente fazer uma construção do conhecimento de forma colaborativa aqui dentro do nosso webinar. Legal. Quando a gente começa a falar de gerenciamento de projetos, e aqui é aquela apresentação rápida, a gente tem algumas classificações. Por exemplo, tem uma classificação do Kerzner, né, que ele diz assim, de 60 a 85, é claro que essas datas não têm precisão, são aproximadas, mas onde a gente começa a ver a atuação dos escritórios de projeto. E a grande característica dessa época é que eram projetos altamente preditivos, projetos muito de engenharia, de construção, projetos de defesa, os projetos aeroespaciais. Nem todas as empresas tinham PMO, muito pelo contrário, né? As grandes empresas tinham PMO e esse PMO se comportava como uma organização dentro da organização, né? Era um período de pouca restrição de recurso. Quando a gente fala isso, é pouca restrição de recurso, inclusive recurso financeiro, um foco aqui muito de acompanhamento, de execução, de comando e controle, e a ineficiência nesse gerenciamento acabava gerando pouco impacto. A gente vai para um segundo momento, que é classificado como o Renascimento, onde a gente começa a ter uma recessão mundial, tem uma recessão mundial, a gente começa a ter uma restrição financeira nesses projetos, gerando uma grande influência. O PMO ele começa a ganhar força aqui, mas ainda muito com foco no microgerenciamento, com foco na padronização, mas tem boas práticas aqui que começam a ser documentadas, tem vários benchmarks, a gente começa a dar uma atenção maior a riscos. A gente vai para um período que ele classifica como gerenciamento moderno de projetos, onde a gente começa a observar que tem projetos menos preditivos, a gente tem novas abordagens, mas ainda com uma pegada muito forte no comando e controle. E dentro desse cenário, a gente ainda continua tendo resultados aquém do esperado. E aí tem uma nova discussão. Essa é a definição do Kerzner, e a gente tem uma outra visão, né? A gente acredita que está num quarto momento, que é um momento de complexidade, momento do mundo VUCA, do mundo BANI, onde a gente tem uma série de imprevistos e a rapidez com que essas mudanças acontecem geram uma transformação enorme na atuação do próprio gerenciamento. Então, a gente vê uma série de nascimento e renascimento de algumas práticas com abordagens mais ágeis, mais enxutas, aí você começa a falar de Lean PMO, e entre uma série de outras denominações que a gente vai ter aqui, e os projetos ainda existem projetos preditivos, claro, a gente usa o tailoring ainda para trabalhar muito, mas a gente tem muito projeto que não é preditivo, é pouco preditivo, né? Tem lá o contexto dos cenários complexos que a gente tem trabalhando dentro desse cenário. Legal. E a gente está nesse momento. E como é que a gente atua nesse momento, né? Quando a gente começa a avaliar os PMOs, e a própria atuação dos PMOs, né, como uma cultura de planejar, seguir o plano para entregar o produto do plano, fazer o controle desse plano, mas sempre muito com projetos preditivos, poucas mudanças significativas, todo gerenciamento focado em plano, o PMO com um papel muito fiscalizador dentro desse cenário, né? E com resultados aquém do esperado. Tanto que a gente começa a ver e repensar e refletir qual é a atuação do PMO, né? Quando a gente pega aquela série de pesquisas que tem, as pesquisas survey e tal, que apresentam os resultados do projeto, os desafiadores, os que falham, a gente começa a ver assim, pô, a gente tem uma série de boas práticas, a gente tem um escritório que está olhando isso, tem uma série de gerentes, e cadê o resultado, né? Pô, eu estou entregando um produto que não tem adesão, eu estou entregando um produto que não agregou valor, como é que isso funciona? E dentro desse cenário ainda vem uma série de outras mudanças, né? As restrições financeiras, a própria complexidade dessas mudanças rápidas, imprevistas, e outros fatores, alta conectividade, um volume enorme de geração de dados. Outro dia eu ouvi até um data-driven PMO. Eu falei, legal, deixa eu entender esse conceito, né? Vem surgindo uma série de novos conceitos, os projetos complexos, a própria discussão que está, assim, o primeiro semestre desse ano vem muito em cima disso, e a IA, como é que a IA vai atuar no gerenciamento, como é que a IA vai atuar dentro das organizações.
Então, a gente tem uma série de transformações, e o que a gente observa, a gente está trabalhando com projetos muito menos preditivos, muito mais mudanças que geram grandes impactos, né? Mudanças significativas, o gerenciamento com foco em valor, né? E o que é esse valor? Um planejamento interativo, vamos entregar mais constantemente, vamos avaliar, gerar feedback, vamos gerar uma priorização do backlog para aumentar o ROI, ou para a gente testar algumas coisas antes de prosseguir, para no final gerar valor. E aí a gente sai daquele escritório de projetos de comando e controle, fiscalizador, que quando vinha lá a pessoa do PMO, né, era até engraçado, você vê ainda um pouco disso nas empresas, a gente ainda está numa resistência à mudança, né, isso é muito curioso, mas pô, vai chegar o PMO, temos que atualizar o cronograma, temos que atualizar os documentos do projeto, né? Então ele era visto muito mais como um fiscal do que como um suporte, como um grande parceiro que poderia ajudar nesse processo. E surgem outros, hoje a gente começa a discutir os PMOs, aí você tem o PMO, o VMO, né, do Value Management Office, para gerar valor para as partes interessadas, um foco em gestão de valor, não só em gestão de projetos. Tem o XMO, né, em 2013, agora o PMI até lançou um material muito legal sobre isso, sempre com foco na mudança de mindset, né? Na mudança ali do foco na cultura, nas pessoas, uma pegada mais flexível, mais adaptável, muito focado no alinhamento estratégico da organização. Só que a gente também tem projetos preditivos acontecendo em diversas organizações. E como é que concilia essa atuação, né, dos projetos preditivos, que muitas vezes a gente vai trabalhar com mais comando e controle, realmente, com práticas que a gente já conhece, os projetos ágeis, que estão priorizando uma descentralização, uma auto-organização, uma autonomia maior das equipes, e os próprios projetos híbridos, né, a própria atuação híbrida dentro desse cenário. Como é que esse é um grande desafio hoje? A gente vem, o que se observa é que diversas empresas atuam de formas diferentes, cada um está atuando de uma forma, ou será que está todo mundo correndo atrás de uma solução para isso? Porque, no final das contas, a gente quer gerar valor, a gente quer agregar, e muitas das boas práticas que a gente viu até há uma década atrás já não estão gerando valor, eu já não tenho aquela definição de escopo tão clara, eu já não tenho o meu produto tão bem definido para se criar e fazer toda aquela decomposição de EAP, estimativas e etc., né, que a gente conhece bem. E aí, como é que essas mudanças estão gerando mudança no comportamento do próprio GP, até antes de falar do PMO, né, do gerente de projeto. Quando a gente pega as responsabilidades do gerenciamento de projetos, a gente vê que muitas dessas responsabilidades foram redistribuídas para novos atores que apareceram. Peguei o exemplo aqui do Scrum, né, que eu tenho lá o Product Owner, o dono do produto, o Scrum, o PO, no caso, vai focar em negócios, priorização de backlog, o Scrum Master com aquele foco em processos, artefatos, os rituais ágeis, mas com uma pegada muito ainda na performance do time. O time de desenvolvimento, né, o Dev Team, focado na produção, na criação do produto, no aspecto técnico, e tem uma série de lacunas que a gente não consegue responder ainda, ou as empresas estão respondendo cada uma da sua forma, cada um testando, experimentando o que dá certo, mas quem está olhando para os contratos, por exemplo, quem olha para as aquisições, para as parcerias, para os fornecedores, para a gestão financeira do projeto, do programa, do portfólio, quem olha para os riscos, a gente vem observando dentro do mercado. Assim, as empresas estão criando as suas soluções, claro, é uma questão de adaptabilidade, de sobrevivência, mas como é que isso está sendo feito? Qual é o resultado que está sendo gerado? E é muito engraçado quando a gente olha a atuação do PMO nesse processo de transformação. Por exemplo, quem começou a estudar gerenciamento de projetos alguns anos atrás, né? A gente tinha lá a tríade do PMO. O PMO precisa cuidar das pessoas, dos processos, das ferramentas. Era o grande enfoque lá do escritório de projetos e controlar isso tudo. E aí você pega, por exemplo, as ferramentas, né? Na época, o que se vendeu de Microsoft Project, de Primavera, entre diversas outras ferramentas de controle, que eram implantadas e treinadas quase que top-down dentro da organização, né? Era padronizado isso daí. Hoje você vê até organizações fazendo isso, e quando você vai com um olhar um pouquinho mais próximo do time, quando você senta ali do lado para acompanhar,
Você vê que o time está usando o Trello, o Gira, o Monday, e o PMO muitas vezes nem está envolvido nisso tudo, ou está. Será que o PMO ele ainda tem esse papel? Mudou? Qual é o papel do gerente de projetos dentro desse cenário? Ele some ou ele é um aliado aqui que consegue distribuir essas responsabilidades para a gente conviver, para a gente gerar mais valor dentro desse cenário? Um outro ponto é a própria atuação do GP e o perfil. Eu percebo muitos colegas no gerenciamento de projetos que sofrem muito com essa transformação, né? A gente ainda é muito apegado a mudanças sempre. Mudança nunca é confortável, né? E a gente vê os colegas muito apegados. Não, o projeto é preditivo, eu controlo, eu faço, não preciso disso. Aí quando você vê, não tem nada de preditivo, aí aquele gerenciamento falha, a pessoa fica nervosa, a gente quer criar algumas estratégias para gerenciar, mas acabam não acontecendo. Então, muitas rotinas que eram do gerente de projeto, né, com aquele papel de comando e controle, com foco em cronograma, entrega, aqueles trabalhos repetitivos, eu crio o cronograma, fico avaliando variação de prazo e custo, índice de prazo e custo dos projetos, fico fazendo análise de lição aprendida, as estimativas. Isso caminha para um outro lado. A gente começa a ver, não que isso não seja importante, tá, gente? Não, isso, o gerente de projeto ainda olha muito isso. Mas ele já não gasta tanto tempo como ele gastava. Hoje a gente tem uma forte tendência à automação e gerar uma automatização desses processos. As ferramentas vêm surgindo e certamente surgirão novas. A gente não, eu não acredito que a gente consiga fazer uma análise de lições aprendidas melhor do que, de repente, uma inteligência ali que está olhando todo o histórico daquela organização, por exemplo, ou as estimativas, o tempo que se leva gerando estimativas. Será que a máquina não consegue gerar isso muito mais rápido, com mais precisão? Então, o papel do gerente de projetos muda? Muda. E já vem mudando, não é de agora, não é recente, né? Quem atua aí no gerenciamento de um, dois ou mais projetos, você gasta mais tempo fazendo isso ou cuidando das pessoas? Isso é uma pergunta, né? E hoje a gente tem uma série de ações que continuam sendo de responsabilidade do GP e que eu particularmente acredito que vai demorar um pouco mais para ter o processo de automação, se tiver, por exemplo, a resolução de conflitos, as relações interpessoais, a motivação do time, as diversas falhas de comunicação que em tudo que é pesquisa aparece como um grande fator detrator da performance do time, os processos de criatividade, o desenvolvimento das habilidades e as soft skills da própria humanidade, e outros, soluções de problemas complexos, muito voláteis. Quem estava gerenciando o projeto agora em 2019, quando veio a pandemia, muitos projetos foram cancelados, muitas equipes presenciais viraram times virtuais, e a gente teve que se adaptar às empresas que já estavam à frente disso, né, já estavam acompanhando a evolução tecnológica, tiveram um pouco mais de facilidade, muitas outras tiveram que correr atrás de infraestrutura, novas técnicas, o que o mercado tem, e foram aprendendo quase que na marra, né, sofrendo com as dores, mas que tiveram umas soluções ali que ainda dependeram muito da habilidade do gerente de projeto dentro desse cenário, né? Então, hoje, a gente vê isso acontecendo, a gente avalia isso, né? Vê como está andando esse processo, mas a atuação muda. Tá? Quem hoje está na organização e está vendo aquele gerente de projeto, que era o controlador de cronograma, por exemplo, ou o próprio time de projetos que está só olhando isso, né? O membro, a gente começa a transformar a nossa própria atuação. Um outro ponto é em relação à própria execução do projeto, né, e as mudanças que vão gerar isso, e o PMO acaba, ou pode ser uma das lideranças nesse processo de transformação, não sei se são, não sei se é, perdão, né, mas ele pode atuar. Então, a gente vem lá desde das primeiras técnicas Waterfall, depois aquela série de processos e áreas de conhecimento que o próprio PMBOK trazia, que era o que tinha na época, né, e foi muito útil. Nada disso perde valor, muito pelo contrário, é mais uma ferramenta dentro do nosso arsenal de ferramentas aqui dentro. Mas a gente tinha os projetos muito direcionados a plano, o gerenciamento do escopo, o cronograma, muito foco em comando e controle, e a gente começa a ver uma série de boas práticas que surgem, muito direcionadas a valor, com alinhamento estratégico, engajamento das partes interessadas.
desenvolvimento da própria percepção de valor. E a gente vê que vários desses frameworks, processos, técnicas, metodologias, o que aparece aí, hoje não tem mais foco em processo. A gente, até o PMBOK 5 para o 6, a gente focava muito em processo, vamos seguir o processo, vamos seguir o processo. E hoje a gente começa a ver as boas práticas muito focadas em princípios, né? Que princípios são esses? Você pega o PMBOK 6, o PMBOK 7, muito forte nisso, o próprio Scrum, a ITIL 4 lá, de gerenciamento de serviços, que vem com foco no valor, progrida interativamente, otimize e automatize, simplifique, pense holisticamente. Não diz como, ou até algumas até propõem algumas orientações, sugestões, mas muito num nível macro, né, muito de visão, porque a gente sabe que é um processo que está em mudança, está em transformação. Isso não quer dizer que as técnicas sejam boas ou ruins, mas elas estão mudando, e estão mudando justamente para refletir essa mudança que está acontecendo no mundo, que está impactando nas organizações. Então, a gente vê que esses princípios eles acabam se alterando muito lentamente, enquanto ferramentas e processos, a alteração é mais rápida, a atualização é mais rápida. E aí vem uma questão. Será que a gente precisa de um escritório de projetos ou vamos adotar isso daqui e a gente começa a atuar? Ou será que o escritório de projetos é o responsável por gerar essa transformação, essa mudança? E aí, repetindo, né, quando a gente olha para o mercado, organizações mais maduras, grandes organizações, elas vêm, sim, com PMO ou VMO, atuando muito nisso, enquanto você pega outras organizações que meio que distribuiu. Você começa a ver, eu tenho alguns clientes e ex-clientes que ligam, Rafa, faz sentido ainda manter? Não faz sentido? Como é que está esse cenário? Isso é um ponto de reflexão. E a gente vê. E eles começam a falar, faz sentido o teu escritório? O escritório ele é responsável pelo sucesso dos projetos ou não? Tá? Como é que está esse escritório? Como é que está a atuação do escritório dentro desse cenário? Aí eu fui recorrer lá à Pulse of Professional de 2023 para ver, pô, vamos ver o que está acontecendo aí nas pesquisas, vamos ver como isso está sendo visto, né? Então, ele pega lá os 10 principais pontos de sucesso, aí começam a alta maturidade no gerenciamento de realização de benefícios, né, que vem muito forte no PMBOK 7, que nada mais é do que avaliar o ganho realizado pela organização e pelas partes interessadas, os beneficiários, com as saídas do projeto e com todo o trabalho que foi desenvolvido ali dentro. Então, será que é o PMO que tem que avaliar isso? Será que ele vai ver o que é benefício tangível, intangível, não financeiro, financeiro, os processos de identificação, execução, sustentação do benefício? Um outro ponto, né, o baixo nível de fluência no escopo. Será que a gente tem gestão desse escopo para controlar essa fluência? Ou não? Tem muitos fatores externos, muita instabilidade que impactam nisso. O uso frequente de práticas padronizadas, que aparece aqui no 4, no 5, e essas práticas padronizadas de riscos, partes interessadas, não são as práticas tradicionais, também são as práticas tradicionais. Mas e as novas práticas? Como é que a gente está trabalhando isso dentro da organização? Como é que o seu escritório de projetos vem trabalhando isso dentro da organização? A própria atuação do escritório de projetos, se a gente descentraliza, fica com os escritórios departamentais, regionais, os escritórios estratégicos, como é que está essa integração e essa relação, a maturidade no gerenciamento de projetos e outra, a maturidade do escritório de projetos, a sofisticação das suas entregas, o desempenho geral da empresa, né, que está muito relacionado a isso. Um outro ponto muito legal que a gente vem vendo várias discussões dentro do cenário organizacional, que são as métricas de gerenciamento de sucesso, né, a qualidade do trabalho. Até pouco tempo atrás, a gente trabalhava muito com metas, né? Eu tenho que ter 80% dos projetos entregues no prazo, tal. Será que hoje a gente trabalha com meta ou trabalha com objetivo, né? A adoção dos OKRs. E aí tem uma discussão muito legal como é que o PMO atua nisso. E um ponto em relação às métricas de sucesso na adesão do cronograma. E aí, quando a gente fala de cronograma aqui, a gente tem que fazer uma observação que eu creio que seja muito importante, que assim, o cronograma não é aquele cronograma tradicional que a gente está acostumado a olhar, atrasou, não é isso. Quando a gente está trabalhando com projetos pouco preditivos ou não preditivos, qual é a nossa capacidade de priorização do backlog
para gerar essa entrega contínua que é previsto, para gerar valor? Né? Como é que a gente está lidando com isso? Ao invés de ficar olhando a data do marco, como é que a gente está olhando a entrega? Como é que a gente está olhando a eficiência disso e como isso impacta em todo o roadmap do produto que está sendo gerenciado ali dentro? E até botando um ponto aqui, né, a gente vê muitas vezes, até o PMBOK 5, se eu não me engano, a gente vinha lá, o escritório de projetos olha projetos, programas e portfólios, e a gente começa a ver agora, olha projetos, programas, portfólios, produtos, demandas, a gente acompanha o ciclo maior já quando a gente começa a falar de valor, né? Antes a gente produzia, entregava, legal, está aqui, missão cumprida. E hoje? Será que é esse o nosso papel? Será que não é? Tem uma série de discussões aqui importantes para a gente, e reflexões, né, para a gente entender, até para dar um norte para o nosso escritório. E aí, qual deve ser? A grande pergunta, né? Qual é o papel do PMO com isso tudo? Ou precisa de um PMO para se entregar isso? E aí eu tenho minhas dúvidas aqui, eu não sei, o Werther depois vai botar todas as considerações dele, com que ele vivencia, e os colegas que estão participando também. Mas, por exemplo, será que eu preciso de PMO quando eu começo a trabalhar com os frameworks escaláveis? Por exemplo, o, o Scrum, o SAF, entre outros. Será que a gente precisa dele, do PMO? O PMO atua nisso? Como é que o PMO vai atuar nisso? Ele é um provedor de serviço que vai liderar essa transformação para essa adoção. Ele é descartável, ele não precisa ser mais, ele não precisa existir mais ser esse custo para a empresa, ou ele vai trabalhar numa outra pegada, né? Eu vi algumas empresas, uma parte menor, mas ainda assim resgatando alguns princípios inspirados lá no Prince2, em trabalhando limites de gestão, né? As metas corporativas, metas estratégicas, metas da sprint. Então, o PMO olha o orçamento de projeto, priorização de cliente. Se der problema, ele começa a olhar os artefatos, ferramentas. Quando ele precisa dar um suporte para a organização, ele trabalha lá no orçamento corporativo, no planejamento estratégico. Que a grande verdade é o que a gente vê que assim, as empresas vêm tratando de forma diferente, cada uma se adaptando, se encaixando, né, nessa nova mudança, nessa nova transformação. Ele agrega valor aqui, ele pode agregar muito valor, né? É só a gente saber como trabalhar isso daqui, qual é a nossa realidade, qual é o nosso perfil de projetos, qual é o nosso perfil de clientes, de entregas que precisam ser geradas com valor, não de produto exclusivamente. Isso é um ponto bem legal de se discutir. E aí, dentro desse cenário, a gente pega lá o PMO Global Alliance, né, com o trabalho do Américo Pinto, tá o link aí, depois vai ser compartilhada essa apresentação na descrição do vídeo, no YouTube, que ele identifica, né, esse trabalho da Global Alliance, e ele identifica 26 potenciais funções para um PMO, né? Então, que essas funções vão gerar benefícios. Mas, por exemplo, será que dentre essas funções tem algumas que eu me questiono hoje se é o PMO que entrega? Ou se será o PMO que vai entregar? Por exemplo, gerenciar mudanças e as transformações organizacionais, é o PMO que está liderando isso? Ou tem outras áreas da organização que estão surgindo ou que estão se adaptando para entregar isso daí? Outra, prover o aconselhamento à alta administração na tomada de decisão executiva. Então, assim, essa série de funções que foram mapeadas, que de maneira nenhuma estão desatualizadas, a gente está redescobrindo se é a gente mesmo que faz, não necessariamente o PMO tem que executar todas, depende do objetivo, da configuração desse PMO, do que se espera dele, né? A curto, médio, longo prazo, para entregar os benefícios. O próprio PMO Global Alliance, ele prevê lá nesse trabalho que tem 30 potenciais benefícios esperados para o PMO, né, a partir de funções. Não quer dizer que vão se entregar esses 30 benefícios, mas são potenciais benefícios que podem ser entregues ou que são mais comuns ou mais esperados. Mas será que é o PMO que está entregando hoje? Por exemplo, melhorar a definição de prioridades de projetos dentro da organização, projetos, novos produtos, novos mercados, novos clientes. É o PMO? A transferência de conhecimento, hoje isso está com o PMO, né, que é um dos potenciais benefícios, ou deveria estar. Melhorar o controle dos terceiros, dos contratos, a gente viu lá na
naquela distribuição de tarefas do time ágil, do time Scrum, do PO, do Scrum Master, do Dev Team. Quem é que está olhando as parcerias? Quem é que está olhando os contratos, as aquisições? Quem é que está acompanhamento? Quem é que está acompanhando isso tudo? Os acordos de níveis de serviço, por exemplo, entre uma série de outros pontos que a gente poderia ficar discutindo aqui, mas a ideia é muito fazer essa provocação agora, né? E se essas pessoas precisam estar com o PMO? E aí a gente começa, né? A gente volta para a questão inicial desse webinar, né? Qual é o papel do PMO? Como é que ele vai atuar, né? O que eu creio, eu acredito, é que é gerar valor. O PMO ele tem que gerar valor para a organização, senão não faz sentido ele existir. Tá? E senão ele é um custo, ele é mais uma área. E assim, a grande questão é, né? Pô, nesse cenário, nesse mundo complexo, nesse conjunto de projetos que mudam o tempo todo, convivendo com projetos que são altamente preditivos, né, com posturas diferentes, como é que eu configuro o meu PMO? Qual é o perfil do meu PMO? Então, como é que eu faço isso, né? Como é que eu gero valor? Acho que essa é a grande discussão. É, eu creio que a gente hoje tem mais dúvidas do que certezas, né? Vai ter o evento da DC, né, do PM Case Day, que eu acho que vai agregar muito nessa, né, para esclarecer uma série de dúvidas que vem surgindo. E vamos abrir agora para a conversa, vou abrir por Werther, eu quero agradecer primeiro a todos que estão online, eu vou interromper aqui o compartilhamento, para a gente ter uma discussão sobre isso. E só um último lembrete, eu acredito que o Marcelo colocou uma pesquisa de satisfação aí no chat, para o pessoal responder depois do webinar, para os certificados lá para ter o PDU e tal, para a turma que precisa fazer a renovação lá das suas credenciais junto ao PMI. Gente, obrigado. Deixa eu interromper o compartilhamento. Werther, é contigo, cara. Conosco. Eu compartilhar um pouquinho da minha visão, experiência aí também para relação à temática, né, do papel do PMO, como ele evolui, né? Bom, primeiro só até contextualizar que até nossa experiência com diversos clientes de vários segmentos, não todos estão no mesmo nível. Então, tem vários casos ainda que estão ainda bem embrionários, com nível de maturidade muito baixo na gestão de projetos. Então, tem uma tremenda oportunidade aí para desenvolver e amadurecer, seja com projetos ágeis ou tradicional, né, em cascata, mas hoje, até pela própria mídia, acaba todos se interessando por métodos ágeis. Então, de alguma maneira, já parte de uma maneira já híbrida no seu desenvolvimento. E reforçando um pouco até o estudo que você colocou ali do Pulse of Professional, uma das mensagens principais dele que ele ressalta, é o que o PMI está chamando já de algum tempo, é o Power Skills, que são, na verdade, soft skills falado de uma maneira com maior ênfase, né? Então, o papel de cada indivíduo dentro da área de projetos, e principalmente dentro do escola de projeto, passa muito para o desenvolvimento de soft skills. Esse passo é muito mais primordial até do que um super domínio de metodologia, de processos como era do passado. Então, hoje, soft skills e princípios e diretrizes são preponderantes frente a métodos muito arraigados. O próprio Scrum, por exemplo, não é um método, é um framework que é bastante adaptável, caso a caso, né? Então, essa flexibilidade em se ajustar é um elemento importante. Até a flexibilidade chega ao ponto do indivíduo, ou seja, eu faço parte do escritório de projetos ou não. Pode ser que esse nome escritório de projeto não exista. Eu faço parte de um time de transformação, que eu tenho que conectar a estratégia com a realidade de transformação. Como é que eu faço essa conexão? Eu posso nem fazer parte de um escritório de projeto, eu posso simplesmente liderar um time de transformação. Então, há uma necessidade também de cada indivíduo se desprender de nomes e caixinhas que o mercado hoje ele
já vai quebrando isso já há algum tempo e em organizações mais maduras na ótica da agilidade, isso é claro. Se você ficar preso à caixinha de PMO, corre sério risco de virar dinossauro. Tem que realmente pensar diferente, pensar no novo, pensar que o mundo é em transformação e a melhor hipótese para você é ser protagonista nessa transformação. Então, aí, só que, obviamente, vai exigir uma série de mudanças internas de mindset e desenvolvimento de várias habilidades. Algumas o Rafael listou ali, realmente tem que dominar bem gestão de risco, gestão de stakeholders, ter um pensamento sistêmico muito mais abrangente, que tipicamente o gerente de projeto costuma ter, e, de fato, é um diferencial. Ele tem um potencial enorme de liderar essa transformação ágil, mas por ficar muitos ficaram muito presos ao mindset anterior e não viram que eles tinham uma oportunidade de ouro na mão e deixaram essa oportunidade para outros, até com muito menos experiência, tomarem pé. Então, hoje, o que a gente vê também em algumas organizações são vários conflitos entre os times digitais e ágeis e os times de escritório de projetos. Quando, na verdade, se seguisse os princípios básicos, era colaborar, né? Atuar somando-se competências. Então, como é tradicional em toda organização, tem as questões políticas e aí tem que ser trabalhado isso. Um outro estudo da PM Solutions, uma empresa americana, eles fazem praticamente, acho que anualmente, uns levantamentos sobre história de projetos. Tem um âmbito mundial, mas tipicamente é americano. Mas levanta, quer dizer, os escritórios de projetos de empresas de alta performance têm um papel bastante relevante, mas passa por dominar múltiplas práticas, ou seja, o ágil faz parte, é um componente importantíssimo dessa caixa de ferramentas, então tem que dominar bem, ágil escalado, inclusive, então tem que ter esse papel, tem que ter uma visão estratégica, tem que ser uma assessoria junto à estratégia da organização, então, e ter uma atuação muito protagonista em todo esse processo de transformação. Então, se vai acabar ou não o PMO, depende aonde você está e como esse PMO está encarando os desafios. Se ele assume um papel de transformação, ele é protagonista. Se ele fica a reboque da transformação da organização, aí a chance dele virar um dinossauro e ser dispensado é razoável. A gente não pode esquecer que ainda hoje muitos escritórios de projetos eles são tratados como centro de custos e não como um centro estratégico. Então, se não, ou você se envolve em projetos e assume um papel meio de Agile Master, que é um Scrum Master somando competências de gerente de projeto, ou para realmente ficar no escritório de projetos, tem que assumir um papel mais estratégico. Isso já vinha acontecendo de algum tempo, né? Que você tem, quando se fala do EPMO, que é o história de projetos como é que chama, corporativo, né? Ele já vem com aquele conceito de alinhar a estratégia com a execução e esse escritório ter esse papel. Só que isso também, se olhar para um lado, é uma equipe reduzida, não é uma grande escala. Então, quando a gente olha, eu sou um membro de um escritório de projetos e essa é a minha profissão, tem que ficar alerta porque isso pode não se sustentar no tempo. Historicamente, se olhar, as organizações montam escritórios de projetos corporativos quando tem um grande investimento de transformação. Em outros ciclos, esse investimento diminui. E até alguém comentou aí no chat que na crise são os primeiros a ser cortados. E não precisa ser somente na crise, mas no momento de redução de investimentos, é natural que também se reduza investimentos nessa equipe. Então, é um processo que você tem que sempre olhar numa ótica estratégica, não só da empresa, mas da sua própria jornada profissional. E tem que ser adaptável
a não ficar preso a nomes e categorias, né? Esse é um pouco que eu vejo e também do que alguns estudos aí, também internacionais, como o próprio PMI e dessa PM Solutions trazem, né? Não, ótimo, Beck. Isso é verdade, né? Quando a gente começa a olhar o próprio surgimento dos escritórios de projeto dentro de muitas organizações, você vê muita organização que criou PMO sem entender o que que era o PMO, né? Sem entender o que tem de benefício, o que tem de potenciais ali dentro. Da mesma forma que pessoas atuando no PMO achando que era uma função quase que vitalícia, né? Vai estar ali sem entender que está transformando, que tem que gerar valor. Tanto que chega a ser até curioso, né? Hoje a gente ainda vê assim, oferta de vaga para o cara ser o PMO, né? Sim, é um Uhum. entendimento como função e não Como como uma uma área de organização, apoio, um time, né? suporte, né? Isso é bem curioso, assim, de ver assim. E aí, quando você É, olha ainda com uma pegada de assim, o que que você faz? Você vai fazer dashboard e relatório. Eu falei assim, pô, mas... uhum. Até puxando o teu gancho aí, teve um evento lá do PMI lá do Rio, que eu perguntei para os participantes, ainda era na época presencial, e quem de vocês aí é PMO? A meia dúzia levantou o braço. É, Isso já foram vários anos atrás. Eu falei, vocês estão no caminho errado, vocês se entendem como PMO, vocês precisam realmente repensar a sua função na organização. Outro ponto que você trouxe, já teve na palestra agora, que é também um grande desafio, é definir o que é entregar valor. Primeiro, você não sabe o que é valor. É uma coisa que não é muito clara nas organizações, muitas vezes a percepção de valor é individual. Então, para aquele stakeholder, o valor é uma coisa, para o outro stakeholder é outra. Então, você tem que entender o valor tanto no âmbito da organização quanto para cada stakeholder que você está buscando atender. Então, é uma abordagem um pouco mais complexa e mais difícil de definir e aplicar. A questão das métricas, o uso de OKR é uma grande ferramenta, mas também ainda está em fase de maturação em muitas organizações, mas está sendo utilizado de maneira bem ampla. Então, quem não conhece OKR, por favor, comece a estudar, porque é importante para esse pensamento estratégico, é uma ferramenta bastante útil. Não é um BSC, que é muito formal, estruturado, ele tem muito mais flexibilidade, então vale a pena. Que mais em termos então, esse é um grande desafio, o que é entregar valor. E outro ponto também, quer dizer, numa organização que age escalado, se você analisa o SAFe em detalhe e vê onde ele foi implantado, lá não fala em gerente de projeto. Não existe essa expressão gerente de projeto. Existe lá uma definição do APO, que é um operador que tem alguma das funções de gerente de projeto. Uma parte das funções ficou lá no RTE, outra parte fica lá no Scrum Master. Então, aquela centralização que existia no indivíduo, ela se distribui. E aí, qual é o papel do gerente de projeto que é habituado a trabalhar no história de projeto tradicional? Não há uma solução, como o Rafael trouxe antes, né? Não existe uma bala de prata pronta. As empresas estão experimentando e descobrindo qual é a sua atuação. Alguns estudos da Gartner trazem que realmente o papel do gerente de projeto nesse contexto ele é de integrar frentes, conectar realmente os grupos, né, as squads, os fornecedores, os orçamentos. Ele tem que fazer um papel muito de integração e fazer essa costura, resolver problemas. Ou seja, aquele profissional típico de fazer dashboard, que cobra das pessoas informações e consolida, as organizações não esperam mais nada desse profissional, até porque aí sim, a inteligência artificial vai resolvê-lo automaticamente, né? Ele não vai ter trabalho para fazer. Ele realmente tem que ser alguém que tenha esse perfil de dono do negócio e corra atrás não só para resolver os conflitos, os problemas, mas trazer soluções criativas e inovadoras.
é muito fácil falar e demandar, mas é difícil um pouquinho. Primeiro, nós todos fomos educados, eu fui formado em engenharia, acho que muitos, ou engenharia ou administração, nós não somos educados a pensar fora da caixa, pelo contrário, nós somos educados a seguir métodos e diretrizes e compliance. Então, a gente tem que seguir coisas e não pensar em resolver fora da caixa. Mas no dia a dia, o que a gente é mais exigido é fazer exatamente isso, pensar e resolver de forma inovadora. Só que o nosso mindset ele é treinado exaustivamente, anos de estudo, desde o do início da infância até faculdade, pós-graduação, você é treinado para seguir métodos. E aí chega no trabalho, você tem que resolver esse problema de forma criativa. É meio complicadinho, depois de 10, 15, 20, 30 anos, no meu caso um pouquinho mais, de você pensar, mas obviamente ao longo do tempo eu fui vivenciando e eu fui descobrindo caminhos que me mexeram com a minha cabeça nesse sentido, mas é um desafio, porque para a maioria das pessoas só é cobrado, mas ninguém te dá dica de para onde ir. Então, esse é um ponto, a gente tem que começar a olhar cada vez mais o mindset de inovação mesmo, entender um pouco de novas metodologias, novas ferramentas, não se apegar a nada específico, porque esse específico não dura. Hoje o Scrum está legal, está forte, daqui a alguns anos é outra coisa. Na minha vida profissional, passei por várias metodologias, vários elementos, e nunca considere que o que você está vendo é necessariamente novo e que o velho não serve mais. Porque, para aqueles que não sabem, o Lean foi criado ou desenvolvido na década de 50. O Design Thinking, esse é bem mais novo, década de 70. O Scrum, inicialmente na década de 80, mas foi divulgado na década de 90. Quer dizer, não foi nem em 2001, com o Manifesto Ágil, que ele nasceu bem antes. E tudo isso levou aí as pessoas acharem que o novo é a solução e o velho não serve. Tem que ser agnóstico, tem que olhar tudo, o que do antigo é aplicável, ajustado. Não é também tratar isso como que foi repaginado para não, na verdade foi repaginado, é algo mais amplo, porque foi amadurecido e foi reformulado, mas em cima de bases existentes. Hoje se fala em times squads, em times de auto-organizados e funcionem sozinhos, tomem decisões sozinhos. Na década de 90 era o time de alta performance, que tinha exatamente os mesmos princípios. Muitas das coisas antigas vêm sendo adaptadas e vêm somando-se ao novo. Então, o conhecimento humano ele se soma, ele não substitui. Até hoje tem programação COBOL, então, ainda mais em tecnologia, dizer que uma mata a outra eu quero ver, até agora não vi nada morrer totalmente, pode diminuir, mas morrer não vi. Da mesma forma, gerenciamento de projeto não vai morrer, pelo contrário, só vai crescer. Ou a caixinha gerente de projeto pode deixar de existir em algumas organizações, mas o que alguém vai estar liderando projetos, é seguro que ainda não vi nenhum lugar que não tenha alguma liderança de projeto, de algum jeito. É verdade. Até antes de ver as perguntas aqui do chat, Werther, um ponto legal que você falou, né, que é as metodologias, os frameworks vêm amadurecendo. Você pega o próprio Cascato, Waterfall, quando você pega lá o trabalho do Houston Royce original, tem a nota de rodapé, né? Faça isso de forma iterativa, não faça isso tudo de uma vez, tal. Só que é muito comum também a gente adotar algumas ferramentas sem o entendimento dela, né? Tá na moda, Uhum. vamos colocar ali. Ver o Scrum, pô, o cara tá todo cascateado e diz que tem o Scrum porque definiu alguém como Scrum Master. Isso Uhum. é um comportamento muito curioso mesmo. Pegar algumas perguntas aqui do pessoal um setor consegue implementar um PMO sem ter um patrocinador da diretoria da presidência da empresa? É a pergunta da Miriam.
É bem complicado, depende, quer dizer, se for implementar no âmbito departamental, você não precisa ter uma aprovação da presidência da empresa, ele pode ser só dentro do departamento. Muitas organizações têm seu time de projetos, chamados ou não de PMO, em âmbito localizado. Algumas empresas, inclusive, começaram assim, com um departamento se aprofundou, desenvolveu a prática e depois, a partir daí, escalou para o resto da organização. Então, isso é... O próprio Ágil recomenda-se fortemente que se desenvolva assim. Começa com times menores, dê resultados positivos e se espalhe. Algumas implementações do tipo Big Bang sofreram muito e até provocaram retrocessos, porque não foram bem-sucedidos, né? Outra pergunta aqui, acho que é do Clóvis. Em uma organização pública que está começando a implantar os conceitos de gerenciamento de projetos, a melhor estratégia é começar pequeno em alguns setores específicos, mesmo ou buscar uma transformação mais complexa ou forçada top-down. Aqui sempre tem que avaliar o contexto, porque é a velha resposta do consultor, né? Depende, né? Porque em alguns casos, até por razões políticas, e em órgão público pode ser o caso, você tentar começar pequeno, você fica só pequeno, você não consegue avançar. Está sempre esbarrando e às vezes, ainda que seja desafiador, do ponto de vista mais de estratégia de implantação, pode ser mais adequado brigar por um orçamento maior e fazer uma implantação mais ampla. Então, aí tem que analisar o contexto de caso a caso. Em alguns contextos, começar pequeno e expandir é o ideal, mas outros você não consegue, você não tem força para isso. Então, acaba tendo que pensar em algo um pouco mais amplo e mais top-down mesmo. E tem casos de sucesso para qualquer abordagem. Tá? Não é a abordagem que vai definir o sucesso, ela vai influenciar conforme o contexto. Aqui, como sempre, e eu sempre defendo isso, não adianta usar aquele pensamento binário, é sim ou não, ágil ou tradicional, é A ou B. O nosso mundo, cada vez mais, ele é multicolor, né? Não é nem cinza, ele é multicolor, então não há uma solução mágica que resolva tudo. Muitos que começaram com ágil venderam essa ideia de que o ágil é a solução para os problemas dos projetos. E aí, em várias organizações, foram com muito gás para o ágil e foram abandonando boas práticas de projetos. E aí a alta gestão começou a não ter visibilidade do andamento dos trabalhos. Mas quando é que vai entregar? Não sei, o escopo está mudando o tempo todo, então eu não consigo garantir a entrega. Para a alta gestão, dá uma sensação de caos e não de método ágil. Né? Você tem que realmente dar uma visão de roadmap e qualquer mudança, diferente daquela visão clássica do Cascata, que mudanças tinha que ter aprovação do presidente, as mudanças menores, você roda ali dentro dos quadros. Mudanças maiores, que têm impacto nos prazos do roadmap e no orçamento, você tem que realmente tratar na organização, mas sempre a mudança ela tem que valorizar a entrega de valor, a priorização. O conceito de priorização é relativamente fácil de entender e dificílimo de implementar na maioria das organizações. Há muita resistência. As pessoas não querem discutir a prioridade, elas querem todo. Qual é a prioridade? Tudo é prioritário. Então, nada é prioritário na prática. Então, esse é sempre um grande desafio de criar uma cultura diferenciada. Aqui outra pergunta aqui foi, do Livão, o que vocês indicam para implantar um PMO em uma organização que tem uma grande necessidade de senso de organização, de processos, de projetos, de definição de responsabilidades, para a sua maturidade é baixa? Aí você tem que trabalhar numa forma de incremental de treinamento, ir trabalhando com alguns treinamentos, fazer implementações mais simples no início para a cultura ir permeando a cultura. Mas uma palavra-chave aqui é treinamento, tanto com sensibilização, e às vezes inicial, e depois treinamento em grupos e trazendo resultados.
de maneira a empresa a identificando que novos métodos de trabalho são adequados. Vocês vão ver lá um caso de um PM Case Day da semana que vem. Tem um dos casos lá, que é da empresa agrobiológica, eles tinham uma certa reticência em implementar uma governança de projetos bem estruturada. Achavam que, como trabalhavam, poderia continuar. E a gente conseguiu vencer essa resistência. Eles hoje adotaram, por isso até que vão apresentar um case de projeto de inovação industrial lá, porque eles passaram a adotar isso e compraram a ideia no final das contas. Então, é um processo que você precisa de convencimento. Ajuda muito ter um campeão da causa, quer dizer, aquele sponsor, não necessariamente sponsor do projeto, mas o sponsor da iniciativa de implementar novas práticas. E interno, porque, às vezes, a consultoria de fora não consegue convencer, porque sempre fica parecendo que está querendo vender o seu peixe, né? Então, alguém interno, como um campeão da causa, acho que é um elemento chave aí para muito sucesso. Aliás, de maneira geral, você tem que ter um sponsor interno que vai atrair. Aqui do Leonardo. Muitas organizações acabam vendo o velho PMO como conhecedor dos processos, metodologias, melhores práticas, tornam o PMO puramente operacional, sem foco no valor percebido, pouco estratégico. Quatro características do novo PMO que provocaram essa mudança de mindset para o PMO e o GP estarem mais focados em valor percebido ao invés de ways of working. Aqui é um pouco do que a gente falou. Na verdade, o PMO ele tem que ter essa característica muito ligada aos soft skills e olhar a entrega de valor. Agora, a maneira que o PMO é percebido, ele que constrói, né? A gente aqui não pode ficar esperando que ele seja percebido ou que lhe deem de mão beijada oportunidades de mudança. Não cai no colo. Isso aí se o PMO não se posicionar e não construir essa retórica adequada e com resultados práticos, não adianta, né? Será sempre percebido como operacional e pouco estratégico. Para isso, tem que ter, dentro do seu time, pessoas que sejam capazes de falar a linguagem dos negócios de forma estratégica. Tem que entender o que o negócio precisa e fazer a ponte do negócio com a tecnologia, com os processos, com o trabalho. Em geral, o alto executivo ele se preocupa que o processo, que a empresa esteja operando bem. Mas no dia a dia, o que ele quer ver, ele quer discutir sobre resultados e como é que chegamos a ele. Então, você pode ter práticas ágeis à vontade, mas a alta gestão quer saber de prazos, quando eu vou começar a ganhar aquele dinheiro que o business plan indicou que eu ganharia, quer dizer, a entrega de valor, quer dizer, quando essas coisas acontecem. Você precisa ter essa aproximação com o negócio, com a visão estratégica, com a visão sistêmica, e falar a linguagem do gestor. Senão, você não vai conseguir nunca ser percebido como um elemento estratégico, vai sempre ser olhado como operacional. Mais alguma aqui? A gente completando aqui. Aqui tem uma pergunta: quais as principais mudanças, da Dayana, principais mudanças e melhorias que o novo PMO pode trazer em relação ao modelo anterior? Aí é uma soma de tudo que a gente falou aqui, mais um tanto, né? Tem que trabalhar focado na entrega de valor e não mais no produto, isso, por exemplo, entrega de escopo. Isso aí hoje não perde a percepção da importância. Tem que trabalhar a cultura, tem que ser um agente de mudanças. Isso é outra coisa que muitas organizações falam em transformação, desejam transformação, mas estão muito pouco preparados para a gestão de mudanças organizacionais. Uma coisa típica, por exemplo, na implantação de um ERP, tipo um SAP ou Oracle, quase invariavelmente se contrata lá uma gestão de mudanças para preparar o ambiente para o que vai para a implantação. Depois de feita essa primeira transição, que realmente é mais parruda, as novas transições aí são feitas de maneira ad hoc, sem uma estrutura adequada, sem
e que fica muito sujeito a erros e acertos, né? Então, a gente vê muitos profissionais buscando a certificação de gestão de mudanças, seja lá do Vicente, o HUCMI, seja o Adcar da Proxy, etc. Mas, na prática, as organizações não contratam muito isso, não, infelizmente, deveriam contratar mais. Então, você precisa ter realmente, à medida que tem esse olhar, mas não fica se vendendo como gestor de mudança, mas faça a gestão de mudança, lidere, né? A gente tem que ter um cuidado de, em algum momento, faz sentido ter um chapéu de gestor de mudança, em outros momentos, você tem que ser um papel mais estratégico. Você é um líder da transformação, mas aí, para isso, você tem que ter os instrumentos. Como falei da caixa de ferramentas. Se o gerente de projeto no passado já reclamava que tinha que conhecer muita coisa, lamento, mas tem que conhecer mais, sem perder o que conheceu antes. Não, não há muita mágica, né, Rafael? É, já responde a próxima pergunta aqui do Julivan, né? Com tantas mudanças em escopo de atividades, novas metodologias, novas funções, que caminho seguir para se tornar um GP? Tem que conhecer É, tudo, é, né? Não sei se... não, obviamente não, a coisa também não é, você não vai de uma hora para outra se tornar um Sim, GP. Ainda mais você tem um gap de formação das academias que ainda estão muito longe de formarem um GP do futuro, digamos assim. Ah, você precisa realmente ter uma formação de vários elementos, é o conceito de você continuar estudando a vida inteira. Estudando e praticando, ou seja, também você tem que ter o olhar de buscar os desafios que vão te desenvolver. O ser humano desenvolve muito na dor, então você tem que entrar no desafio. E não adianta pegar atalhos fáceis. Eu estou certificado tem 40 certificações diferentes. Você aplicou todas elas aonde e como. Se você não explicar com bons exemplos, você vai perder credibilidade rapidinho. É claro que, por exemplo, um instrutor que dá treinamentos, essas certificações são úteis, porque ele dá treinamento teórico. Então, as certificações apoiam. Mas sem a prática, não é à toa que você tem a certificação PMP, muito valorizada, por sinal, está retomando um pouco essa demanda por PMP, felizmente. Ela exige experiência prévia para você ter o certificado. Senão é aquele certificado que não, de valor baixo, porque você só estudou e fez a prova e passou. A prova nem é tão difícil assim. O PMI, quem já é certificado PMP, sabe o esforço que é para conseguir passar na prova, além de ter que ter a experiência, né? Então, isso é algo que precisa se pensar na hora de buscar certificações. As do PMI tem uma robustez. As do Scrum, sem desmerecer a metodologia em si, mas as certificações viraram um caça-níquel danado. Então, você tem um monte de certificações, mas não tem prática, você tem que ter a prática, né? né, é verdade. E até para manter as certificações, né? Você vê que cada vez mais o próprio PMI ele vem buscando a prática, né? Como é que você está se aperfeiçoando, como é que você está se Uhum. atualizando Sim, não, o, é o life o learning, né? O aprendizado contínuo durante a vida, aprendizado como você contínuo. comentou bem, Uhum. porque está A, a, é transformação, né? Então você precisa estar se atualizando. Aí que a Bruna faz a pergunta: qual o melhor caminho para manter o PMO atualizado nas organizações? Aí eu vou só. Tem duas vertentes que você tem que olhar. Uma é do indivíduo. Se a pessoa espera que a organização resolva toda a sua jornada pessoal de desenvolvimento, esqueça, você vai ficar para trás. As empresas levam um tempo, às vezes, maior. Ah, Acho que você tem que olhar muito qual é a sua jornada individual. Aí, se o time tiver jornadas individuais boas e conseguir convencer a organização a bancar não só os treinamentos, mas também a aplicação, aí você tem um espaço aí de atualização do PMO. Mas é algo que não tem que esperar receber, você tem que ir atrás, e se a empresa demorar a apoiar,
várias questões de orçamento ou de estratégia, o que seja, não espere você. Você, como indivíduo, vá atrás. Porque, a sua jornada profissional, quem tem que cuidar é você, não é a empresa. A gente tem a cultura brasileira muito, eu também me incluo nisso em muitos momentos, a gente ainda tem um viés muito paternalista, esperar que a organização faça isso. Ela não vai fazer. A gente é que tem que buscar o espaço para fazer, e se não derem, a gente faz. Acho que esse protagonismo, essa sair da zona de conforto com frequência, vai ser fundamental aí sim para a sobrevivência de cada um, de nós no contexto empresarial. Mais alguma aí? A Bruna comentou também, acho que um ponto importante é a questão de engajamento. Isso, na verdade, é uma das soft skills fundamentais hoje, ela até vem herdada da agilidade. É como engajar e motivar o time. Então, é um papel que o Scrum Master tem, o Agile Coach também, mas principalmente eu vejo o Scrum Master, que é um papel bem relevante de conseguir trabalhar em a motivação do time. E praticamente esse time de desenvolvimento, que tem uma rotatividade grande, é um desafio maior, mas isso não está no script de formação dos GPs, mas está na prática, nas exigências práticas que temos hoje, no dia a dia. Então, você vê que há uma amplitude, e é curioso, quando a gente, como empresa, promove promover treinamento de soft skills, poucos aparecem. E as empresas têm dificuldade de contratar, muitas vezes, treinamento de soft skills, elas acabam contratando aquilo que é mais tangível, né? Mas o que faz a diferença, como a gente falou, são o que o PMI chama de power skills, né? Então, é isso que tem. Danilo trouxe a questão do propósito, faz parte, é um dos elementos importantes aí para construir esse engajamento. E perguntaram se a certificação lá do Américo, lá do PMOH, é válida. Eu acho que toda certificação ela traz uma oportunidade de aprendizado. Eu acho válida, em particular a dele, e dele tem uma presença mundial importante, então acho que é uma que é válida ser considerada dependendo do que se pretende fazer na carreira. Mas eu acho que eu não sou contra as certificações propriamente ditas e os treinamentos associados. Isso eu acho que são todos bastante válidos. É só ponto de atenção que eles podem te ajudar a te encontrar no LinkedIn, mas na hora que for perguntado, na prática, o que você fez, se não fez nada com aquilo, não. Isso é a experiência que a gente atua muito com outsourcing, né, de área de projetos, e a gente, no nosso processo, a gente pergunta até para antecipar o que os nossos clientes perguntam. Então, se chegar na frente do cliente e não souber explicar a aplicação prática, já perdeu a oportunidade na hora. Ter só o certificado, isoladamente, ele não serve. Tá? Mas, às vezes, é um primeiro passo para você aprender sobre aquele tema. Mas tem que buscar realmente a prática, senão você não... E a prática se busca em cada cantinho de oportunidade, né? Opa! Olha, vai ser muito bacana o evento. Quem está aqui, o outro, e compartilhem também, é, tem que participar. Começa na abertura com uma pessoa muito pouco conhecida, né? O Ricardo Vargas. Acho que a turma aqui não deve nunca ter ouvido falar dele. É só um PMI Fellow, o único brasileiro.
aliás, um dos poucos da América Latina, que é o PMI Fellow. Um outro que, de certa forma, era brasileiro, porque tinha adotado o Brasil, que era o Paul Disman, que é o fundador da DC, né? Também era Fellow. E o Ricardo vai falar, e ele tem feito várias palestras ultimamente. Hoje mesmo assisti lá no Virtual Events do PMI, um debate com a participação dele. Ele falou nisso na semana passada no evento global do PMI lá em Riad. Então, ele está falando muito sobre o impacto da inteligência artificial no gerenciamento de projetos, está estudando esse assunto profundamente, está experimentando. Ele está fazendo uma coisa que todos nós temos que aprender a fazer com recorrência, é experimentar. Tem muita coisa nova acontecendo e a gente precisa começar a experimentar para até entender qual o estágio de cada um e como é que a gente pode avançar e até ajudar as organizações a avançar. Então, vai ser uma ótima oportunidade, porque, principalmente a turma que tem dificuldade em inglês, ele vai falar uma coisa que ele tem falado com alguma frequência, mas sempre em inglês. O Ricardo agora virou um cidadão do mundo, né? Não só fala inglês agora nos eventos dele, só que esse teremos o prazer da presença dele em português. Temos também um case da Supergasbras, de transformação digital centrada no encantamento do cliente. É uma empresa de gás, né? Como é que ela vai encantar o cliente? E é um cliente, e ela tem tanto B2B quanto B2C, né? Então, tem uma diversidade de clientes interessante. Então, vai ser o case lá, o diretor vai apresentar, muito legal. Teremos um case da FleetCor. Para os que não conhecem, a FleetCor é a dona do Sem Parar. Esse todos conhecem. Então, ele é o VP o Paulo Schiadelli é o VP que vai apresentar lá a visão de transformação com governança. Esse é bem interessante, porque eles avançaram no ágil, mas procuraram manter as práticas as boas práticas de gerenciamento de projeto. Então, é interessante também o case deles. O Marco Valadares, que é o sócio-diretor da DC, head da consultoria nossa, vai estar apresentando o resultado de uma pesquisa, que eu espero que vários aqui tenham ajudado a responder, sobre a maturidade e gerenciamento de projetos no Brasil, olhando a visão agnóstica, considerando também a agilidade, certamente. A gente já tem um bom nível de resposta, mas a pesquisa ela não vai morrer agora, ela vai continuar, mas já vai ter os primeiros resultados no PM Case Day. E depois temos um painel sobre liderança transformadora, coordenado por outro também desconhecido, um tal de Mário Trentin, também que eu acredito que muitos já conhecem, também que vai estar moderando aí o painel, que vai discutir a questão da liderança, tanto no ponto de vista estratégico, tático, operacional. Aí o time que vai estar discutindo, um time de recursos humanos, de transformação de negócios, de acadêmico, de agile coach, então é bem eclético para permitir um debate bem interessante. E esse é o primeiro dia, já viu? O primeiro dia já é bem rico, né? Segundo dia, primeiro dia focado em transformação e o segundo dia focado em governança transformadora. E já abre com Ana Buchaim, que é vice-presidente de Pessoas, Comunicação e Sustentabilidade da B3, que é a Bolsa de Valores do Brasil, que eles têm que capitanear tanto com índices de sustentabilidade quanto com até processos internos. Então, a Ana Buchaim fala muito bem, também vai ser uma palestra bem bacana. E a B3 também teve um desafio interno de trazer a diversidade para um ambiente tipicamente de homens brancos, né, porque é a característica muito brasileira de organizações financeiras tradicionais, para criar a diversidade sem cair o padrão. Então, vem fazendo um trabalho muito bacana nesse sentido. Depois também aí teremos a apresentação do case da agrobiológica, que eu comentei, da governança industrial, uma palestra também sobre liderança consciente, aí puxando o conceito aí de capitalismo consciente, também bem interessante. Uma palestra também da Márcia Vitória, que ela teve até recentemente no evento do PMI em Blumenau, né? Aí ela vai falar sobre sustentabilidade no gerenciamento de projetos. Também muito legal essa palestra. É parte da tese de doutorado dela. E, finalmente, um painel que esse eu vou estar moderando, que é sobre governança transformadora.
Aí são alguns profissionais executivos, tanto de membros de conselhos, foram diretores de grandes, foram diretores de grandes empresas, tanto com a ótica de recursos humanos, de sustentabilidade, de tecnologia. A gente vai estar debatendo isso também, na parte de como é que é o papel da governança na transformação. A governança ela é muito vista, aquela governança tradicional, como compliance, regras fixas, que você tem que seguir, ou seja, você não pode transformar, você tem que olhar com um espelho retrovisor. E isso vem sendo discutido no papel de uma governança mais proativa e mais transformadora, que olha para frente. Então, isso vai ser uma oportunidade também bem interessante esse debate. E esse é o nosso PM Case Day 2023, promovendo transformações com governança. Já batemos 2.900 inscritos, seguramente até lá mais de 3.000 estarão inscritos. Espero que uma boa parte deles assistam, que vai valer a pena. E até para quem não puder, por alguma razão de agenda, primeiro, como você é virtual, pode assistir um e não assistir outro. Obviamente tem essa flexibilidade. E outro também, para ter acesso às gravações, tem que estar inscrito. O evento não é em broadcast, como esse aqui a gente até abriu, mas o do PMQSD, a gente, por questões de política, a gente não pode abrir em broadcast, por causa dos executivos que participam não têm essa autorização das suas empresas para broadcast. Então, a gente mantém fechado para gratuito, online, é só se inscrever e não tem limitação de inscrições, né? E de assistente. Todos que se inscreverem, quiserem assistir, terão espaço lá para participarem. Sejam muito bem-vindos. E obrigado, Marcelo e né? Rafael, por essa oportunidade aqui também com vocês. Certamente um evento imperdível, só nome de peso, só assunto relevante. Mas tenho certeza que eu vou estar lá assistindo. Maravilha. Sem dúvida. É o esquenta do evento, né? Uhum. Bacana. Valeu. Tchau, Boa tchau, noite, gente. pessoal. Agradeci. Valeu. Tchau, tchau, Obrigado aí boa também. noite. Tchau, tchau.